Então vamos fazer um som pra gente, né? Depois nós vamos entrar nos detalhes aí, como é que vocês estão se transportando e tal, isso, aquilo. Mas vamos fazer o primeiro som. O que a gente vai ouvir? A gente vai cantar aqui a música de trabalho da gente, que o nome dela é Um Casal Feliz. Um Casal Feliz. Beleza. No ônibus ou fora do ônibus? Sobrei. Eu e você formamos um casal feliz. Me beija, me ama, me jeito que eu sempre quis. Linda demais, só me satisfaz. Igual você, não existe mais pra mim. Menina doce, amor sempre querendo seu calor. Poder te mostrar tudo que o amor é capaz. Loucuras do amor é quem satisfaz. Eternamente ao seu lado ficar. Amor igual o seu não tem. Me beija, me abraça, meu bem. Me deita no colo e me faz sentir a vontade. Amor igual o seu não tem. Me beija, me abraça, meu bem. Me pega no colo, me faz sentir a vontade. Linda demais, só me satisfaz. Igual você, não existe mais pra mim. Menina doce, amor sempre querendo seu calor. Poder te mostrar tudo que o amor é capaz. Loucuras do amor é quem satisfaz. Eternamente ao seu lado ficar. Amor igual o seu não tem. Me beija, me abraça, meu bem. Me deita no colo e me faz sentir a vontade. Amor igual o seu não tem. Me beija, me abraça, meu bem. Me deita no colo, me faz sentir a vontade. Aqui, ó, nós podemos ver um carro andando em Belo Horizonte, né? Agora, peraí. Nós vamos focar a câmera aqui da BH Trans. Esse carro tá aqui em BH, ó. Aí é só começar a chover, ó. Só começar a chover. Viu? Duplicou os carros. A gente pôde perceber que os carros duplicaram na chuva. Olha, esse fenômeno é um fenômeno descoberto aqui por mim, pelo melhor meteorologista do Brasil, comprovando o fato que os carros de Belo Horizonte, quando chove, duplica o trânsito, mas não duplica as ruas e duplica todos os carros. É muito interessante isso, porque a gente pode perceber que os carros duplicam e por isso o trânsito fica agarrado, por isso as pessoas ficam buzinando, estressadas, e por isso você fica com vontade de explodir a vida. Calma, meu jovem, calma, vamos com calma, nada de explodir não. Mas vamos saber se faz sentido. Professor, nos ajude, né? Essa teoria, essa hipótese, essa conclusão aí desse jovem, faz algum sentido, professor? Vamos lá. Eu achei interessante que ele colocou dentro da PIA o transporte individual, motorizado, né? Hoje a gente tem uma média de 1,4 passageiros por veículo. Por veículo? Então, quando ele fez, ele podia ter feito com ônibus, mas ele fez com carro. Então, ele provoca a gente nesse momento, porque cada vez mais a gente vai colocar carro nas vias e nos horários de pico nós vamos ter esse sacrifício mesmo. Somando chuva, nós teremos um problema. E esse cidadão que está dentro do automóvel, ele vai reclamar do trânsito. Poxa, o trânsito não anda, está tudo parado. Mas ele está dentro do automóvel também. Isso. Então, assim, provocar nessa discussão, assim, a forma, o conceito que ele tem. Ele podia ter escolhido um outro modo, mas escolheu aquele que está perto, um jovem, né? Isso, isso, exato. E agora com o IPI baixo, então, vai ser uma festa, né? Exatamente. Vamos ali na Eugênia. A Eugênia estava participando fora do ar aqui. Eugênia, isso tem a ver contigo, né? Microfone, vamos passar para cá o microfone. Aí... Tudo bem, Eugênia? Tudo bem. Tudo bem. Você trabalha com o quê? Eu sou professora de inglês e de português, então eu tenho que me deslocar de qualquer jeito, né? Isso. E aí, no momento que eu vou deslocar, eu faço o contrário.
contrário, né? Eu não sou motivo de crítica igual esse garoto fez no vídeo, não. O meu carro não pode entrar ali na pia, não. Não pode não, na pia não, né? Porque, na realidade, assim, falando essa brincadeira, porque eu ando uma parte de carro e outra parte eu pego o metrô, pego o ônibus, me viro nos 30, né? Pra Sim. tentar chegar no meu objetivo, que é dar aula pro meu aluno. E aí... Por que você tem essa opção? Por que você optou por isso? Porque você tem carro, poderia ficar andando de carro o dia inteiro, né? Eu tenho um pensamento ecológico também, que eu acho que isso hoje em dia é muito importante. A gente tem que se deslocar de qualquer maneira, tem que ganhar tempo, versatilidade. Isso. Quais as formas que eu acho? É me deslocar até um determinado ponto de carro. Às vezes eu pego o ônibus, às vezes eu pego o metrô. Com essa greve agora, né, infelizmente, não é possível, mas aí eu pego o ônibus. E chego no objetivo, que é a casa do meu aluno, que vai precisar ali de uma aula de reforço, uma aula para algum concurso, coisa parecida. E aí, eu, de certa forma, ecologicamente, eu como cidadã, eu também prejudico o trânsito se eu ficar só no meu comodismo também, se eu resolver pegar o carro e atravessar, porque, de certa forma, determinados horários, a gente sabe que a gente não escapa de um trânsito. Eugênia, você acha que os jovens estão preocupados com isso? Não. Não? Infelizmente. Puxa, você falou assim com tanta certeza e firmeza, porque eu convivo com os jovens, eu dou aula para jovens e eu sei que eles querem o seu carro particular. Querem o seu carro particular, e seu comodismo, e não estão pensando no futuro, né, do trânsito e de toda essa engenharia que a gente não tem domínio. E por causa disso, a gente sabe que vai atravancar o trânsito, e Belo Horizonte já está um caos em termos de trânsito, né? Vamos aproveitar então, vamos botar um jovem no papo. Vem cá, meu jovem, passa o microfone. Você foi chamado aqui na responsabilidade, representando os jovens. Qual é o seu nome? Prazer, Yuri. Yuri, e aí, Yuri? A sua turma, cara, não tá ligada nessa coisa de ecologia, de respeitar o outro? Não, eu quero o meu carro, é isso? Por enquanto, a gente que faz faculdade da engenharia, a gente tem muito dinheiro pro carro, não, né? Então a gente... Pô, mas se os engenheiros, hoje a profissão tá quente, não tem dinheiro. O custo é salgado também. Então a gente usa muito o transporte público, né? O metrô somado com o ônibus, já é um grande aliado aqui em BH, entendeu? Sim. Pra gente que é principalmente da PUC, que tem tanto acesso dos transportes públicos com o ônibus quanto o metrô. Tá. Então a gente tem essas consciências, assim, de usar o transporte público. Legal, ok. Vamos lá. Vamos comentar um pouco. Queria começar com o motorista que está ali, ó, no dia a dia. Se as pessoas tivessem um pouco mais de consciência, facilitariam mais o seu trabalho, não, Ronaldo? Com certeza. O problema do transporte público está colocado ali, os jovens falaram. Isso. Ele não atende a população. As pessoas andam de carro porque o transporte não atende. Quando você pega o ônibus, e principalmente nos horários de pico, tinha o contrato anterior falava 7 pessoas por metro quadrado. Agora é 5, mas se for olhar agora são 10. 10? Então você pega linhas igualzinho 30, porque são passivos de multas os ônibus que andam superlotados. A população tem que saber disso. Sim. No seu bairro, se anda superlotado, tem que denunciar a BH Trans para ser autuado. Né? Então, é isso mesmo, Sérgio? É isso mesmo? Tem isso, um número máximo ali? Sim, o serviço ele é calculado de acordo, como a gente disse aqui, com a oferta para cada horário do dia. Sim. Então, no horário de pico, nós temos sim a possibilidade e a necessidade de levar passageiros em pé. Então, a frota é dimensionada para levar um determinado número de passageiros em pé. No horário noturno, por exemplo, esse número de passageiros em pé cai para 0, em termos de especificação do quadro de horários. Tá. E nos horários intermediários, a gente tem também um número mais baixo. Por que é necessário você levar passageiros em pé? Porque você tem aquela equação do número de viagens que devem ser ofertadas e o custo da tarifa que tem que ser módico para o usuário. Sim. Né? Sim. Então, o equilíbrio, essa balança aí, é que vai traduzir na oferta do serviço. Então, hoje a BH Trans fez um edital de concorrência pública onde colocou todos aqueles requisitos mínimos. E um deles é essa questão da lotação dos ônibus. É função da BH Trans, então, está fiscalizando e ela fiscaliza essas viagens. E o cidadão pode denunciar? Ele pode reclamar? Com certeza. Pode, né? A BH Trans tem diversos canais, na internet ou por telefone, ou o 156 da Prefeitura recebe essas reclamações. E só para entender, por exemplo, de manhã cedo eu passo a buscar um filho meu que trabalha na floresta. E nós temos estação em Venda Nova. Agora não, porque está em greve. Sim. Mas tem a estação de Venda Nova. E ele vira e fala assim, pai, me leva até na Floramar. Eu falo assim, mas por quê, filho? Não, porque eu pego lá para me sentar, eu tenho que pegar para não ficar exprimido, eu tenho que pegar no Floramar para vir em Venda Nova para me voltar para o centro. Então, para ele é preferível
voltar. Isso, aí eu vi, por que você não vai comigo? Que isso, pai? Você vai ficar agarrado no trânsito, porque aí é que é problema também, porque eu venho sozinho no carro de Venda Nova até também, aqui. Nossa. É um problema que a gente tem, mas é porque a gente vê. E o trabalhador rodoviário está com um problema. Porque, como nós temos passe livre, nos deixaram aquele espaçozinho pequenininho ali, que atrapalha todo mundo. Né? Então, nós temos um espaçozinho ali que cabe 3 pessoas, porque tem um motor ali. Então, não tem jeito da gente passar para trás. Então, a gente ainda fica